100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7h03. Hoje é quinta-feira, 19 de março de 2020 e vamos às principais notícias do Mix Notícias de hoje. Casos suspeitos de coronavírus sobem para 5 em Campos e 37 nas regiões Norte e Noroeste. Número de infectados no Brasil sobe para 529 em 20 estados e Distrito Federal. País zera tarifa de importação de álcool em gel, máscaras e respiratórios. Guedes anuncia auxílio mensal de R$200 a autônomos em pacote de 15 bilhões de reais a pessoas desassistidas. Seguindo a recomendação da OMS, hospitais de Campos restringem visitação e acompanhamento. Câmara aprova estado de calamidade pública que libera gastos para combate ao coronavírus. Dólar fecha a R$ 5,19 e bate novo recorde. Saca de 50 quilos do açúcar cristal segue em baixa, desta vez com menos 1,16% ao dia, cotada a R$ 76,60. Queda considerável nesta quarta da arroba do boi gordo, segundo o Rural Business, negociada em média em R$ 191,27 à vista. Mix Notícias. A previsão do tempo para hoje será de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura no momento em 24 graus e a máxima podendo chegar a 33. Mix Notícias. O Norte e Noroeste Fluminense segue sem caso confirmado de coronavírus. Até o início da tarde de ontem, quarta-feira, 37 pacientes com suspeita de contaminação estavam e continuam sendo acompanhados em Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Macaé, Conceição de Macabu, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Varriçai e Itaocara. No estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde confirmou 49 diagnósticos da doença e 2 mortes estão sendo investigadas. Até o momento, a incidência se concentra na capital do estado, Niterói e Sul-Fluminense. 5 casos suspeitos do novo coronavírus estão sendo investigados em Campos. Até esta última terça-feira, dia 17, haviam apenas 2 suspeitas. Uma mulher que viajou para a Europa e um homem, trabalhador offshore, que teve contato com uma pessoa que retornou do continente. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 9h20 da noite de ontem, quarta-feira, 529 casos confirmados de novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil, em 20 estados e Distrito Federal. Em São Paulo, foi registrada a 4ª morte pelo coronavírus no Brasil, confirmada ontem, quarta-feira, pelo governo estadual. Paraíba registrou o primeiro caso confirmado de infecção pelo vírus e na região norte, o Pará registrou um caso confirmado pela primeira vez. Além dos casos confirmados, até a última terça-feira, o Ministério da Saúde contabilizava 8.819 casos suspeitos, 1.890 casos descartados e 18 pessoas estão hospitalizadas, em torno de 7% do total. Mix Notícias. A Câmara de Comércio Exterior zerou a alíquota do imposto de importação de vários produtos hospitalares com o objetivo de facilitar o combate à pandemia do novo coronavírus no país. O benefício contempla mais de 30 itens e inclui produtos como álcool em gel, vestuário e luvas de proteção para os profissionais de saúde, máscaras cirúrgicas, óculos de segurança, respiratórios de reanimação e respiradores automáticos conhecidos como pulmões de aço. A decisão está publicada no Diário Oficial da União. A isenção terá vigência até 30 de setembro deste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem, quarta-feira, dia 18, um auxílio mensal de R$200 a profissionais autônomos durante a crise do coronavírus. A medida busca garantir renda àqueles trabalhadores que não têm rendimentos fixos e, em geral, também não contribuem para a Previdência. O povo sai da rua, não tem ninguém mais tomando táxi? O chofer de táxi pode passar na Caixa Econômica Federal ou no posto do INSS mais próximo ou virtualmente, afirmou Guedes. A medida, segundo o ministro, está dentro de um pacote de 15 bilhões de reais voltado para as populações desassistidas.
Para que esse dinheiro seja liberado, Guedes diz que o Congresso Nacional precisa reconhecer o estado de calamidade pública no país. Mix Notícias. O Hospital Plantadores de Cana, Hospital Escola Álvaro Alvim, Hospital da Beneficência Portuguesa e Santa Casa de Misericórdia de Campos informaram que, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, suspenderam as visitas nas unidades a partir de terça-feira. O Hospital Plantadores de Cana informou que outras medidas foram adotadas. As informações sobre o estado de saúde dos pacientes poderão ser obtidas através do telefone 27 37 7400. 27 37 7400. Acompanhante para os partos de cesariana só será permitido nas primeiras 12 horas e em parto normal não será permitido acompanhante. Na pediatria, será dado orientações às mães. O atendimento ambulatorial está suspenso desde ontem, quarta-feira. As cirurgias eletivas também estão suspensas. E na unidade de tratamento intensivo, as visitas só serão permitidas para as mães que estão amamentando. No Hospital Escola Álvaro Alvim, as visitas aos pacientes internados nas UTIs estão suspensas e familiares serão informados por boletins. Os pacientes que têm direito legal a acompanhante deverão realizar as trocas em horários estabelecidos. As pessoas que estão internadas na enfermaria sem direito a acompanhante e nos apartamentos estão com as visitas suspensas. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, o projeto de decreto legislativo que reconhece a ocorrência de calamidade pública no país até 31 de dezembro, por causa da pandemia do coronavírus. O texto chegou ao Congresso ontem e deve ser apreciado pelo Senado na semana que vem, com o expediente, e o governo fica liberado do cumprimento da meta de resultado primário, que hoje é de déficit de 124,1 bilhões de reais. Esse limite não precisará mais ser obedecido. O objetivo é garantir recursos para enfrentar a pandemia. Ao justificar a proposta, o governo reconhece um cenário de incerteza e diz que há inequívoca tendência de decréscimos de receitas e elevação de despesas da União. Mix Notícias. Agentes de fiscalização do Procon de Campos apreenderam mais de 100 frascos de álcool em gel sem procedência em um estabelecimento comercial no bairro da Pelinca na manhã de ontem, quarta-feira, dia 18. O Procon recebeu uma denúncia e foi ao local onde constatou irregularidades nos produtos. O estabelecimento sofreu auto de infração e o órgão registrou ocorrência do caso na 134 Delegacia de Polícia. Os produtos não apresentavam características de qualidade, como local de fabricação, data de validade, entre outros. O material foi apreendido pelos fiscais e levados para a vigilância sanitária para a realização de testes, explicou o superintendente do órgão. Na terça-feira, dia 17, outro estabelecimento em Campos foi notificado por vender álcool em gel com preço acima do mercado. Com a alta demanda de álcool gel, 70% para higienizar as mãos e pouca oferta no mercado, a Ambev decidiu usar as linhas de sua cervejaria em Piraí, no Rio de Janeiro, para produzir a mercadoria e depois doá-la a hospitais públicos no Rio, em São Paulo e em Brasília, lugares que concentram a maioria dos casos de coronavírus até o momento. A cervejaria anunciou que está produzindo etanol em 500 mil unidades de garrafas PET, nas quais será envasado álcool em gel. A empresa também fará logística para a entrega de 5 mil unidades em cada hospital público desses municípios. A Mix Campos 100.7 parabeniza a Ambev por esta ação e recomenda que cada um faça a sua parte, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros no Palácio do Planalto no início da tarde de ontem, quarta-feira, para um pronunciamento conjunto sobre medidas adotadas pelo governo contra a expansão do coronavírus. Em seguida, Bolsonaro e ministros deram entrevista. O presidente afirmou que o governo está ganhando de goleada. Ele pediu que o trabalho do governo e ele próprio sejam exaltados. E disse: nosso time está ganhando de goleada. Duvido que quem vier a me suceder um dia, acho muito difícil, consiga montar uma equipe como eu montei e tive a coragem de não aceitar pressões de quem quer que seja. Então, se o time está ganhando, vamos fazer justiça, vamos elogiar seu técnico. E o seu técnico chama-se Jair Bolsonaro, declarou o presidente.
Para amenizar os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus, o ministro da Educação autorizou a substituição de disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios de tecnologias de informações e comunicação em cursos que estão em andamento. A medida foi publicada na edição desta quarta-feira, dia 18, do Diário Oficial da União. Ao criar a possibilidade do ensino à distância na grade presencial, o objetivo da pasta é manter a rotina de estudos dos alunos. A mudança é válida para o Sistema Federal de Ensino, composto pelas universidades federais, pelos institutos federais, pelo Colégio Pedro II, pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, Instituto Benjamin Constant e pelas universidades e faculdades privadas. Mix Notícias. Nem todos os casos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, se manifestam da mesma forma. Para ter consequências mais graves, o vírus SARS-CoV-2 precisa percorrer um longo caminho até chegar ao pulmão, explica o médico pneumologista José Eduardo Afonso Júnior, do Hospital Albert Einstein. Segundo Afonso Júnior, o SARS-CoV-2 atua da mesma forma que outros vírus respiratórios, como o da gripe, por exemplo. A porta de entrada do novo coronavírus no corpo se dá pelas vias aéreas superiores, nariz e garganta, por exemplo. Então, é comum o paciente manifestar sintomas nesses lugares, como coriza e dor de garganta, diz o pneumologista, e a maior parte dos casos termina por aí. Nos casos graves, que são mais raros, ele causa insuficiência respiratória por conta do comprometimento dos alvéolos, diz Afonso Júnior. O vírus age fazendo com que se acumule líquido nos alvéolos no lugar de ar e causando insuficiência respiratória. A Organização Mundial da Saúde confirma 200 mil casos de Covid-19 no mundo e 8 mil mortes. O diretor-geral da OMS disse que todas as pessoas devem se preparar como se fossem ser infectadas, mas voltou a afirmar que há esperança e muito a ser feito, como medidas de distanciamento social. Para acelerar o desenvolvimento de medicamentos contra o Covid-19, a Organização Mundial da Saúde criou um grupo de estudos com especialistas de diferentes países. Por enquanto, 10 já aderiram, entre eles a Suíça. O objetivo é analisar e comparar tratamentos que ainda não foram testados. Mix Notícias. A Voipaz Linhas Aéreas decidiu suspender temporariamente as operações regulares da companhia no aeroporto Bartolomeu Lisandro, que opera os voos de Campos para São Paulo, inaugurados pela companhia neste mês de março. Além de Campos, outras cidades terão serviços suspensos. Nos casos no Rio de Janeiro, Aeroporto Santos Dumont, Araçatuba, Dourados, Marília, Palmas, Teixeira de Freitas, Foz do Iguaçu, Três Lagoas e Campo Grande. O avanço do coronavírus na região está exigindo que prefeitos tomem medidas urgentes. Em São Francisco de Itabapoana, a prefeitura emitiu mais um decreto na tarde de ontem, quarta-feira, dia 18. Pelo decreto, fica proibida a entrada de veículos de transporte de passageiros do tipo fretamento no município. Foi determinado ainda a redução em 50% da capacidade de lotação e, quando possível, com janelas destravadas e abertas, de modo que haja plena circulação de ar de veículos que realizem esse transporte público de passageiros. O decreto recomenda ainda o fechamento de academias, centros de ginásticas e estabelecimentos similares e frequentar praia, lagoa, rio e piscinas públicas. Mix Notícias. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu nesta quarta-feira, ontem, dia 18, a taxa básica de juros da economia brasileira de 4,25% para 3,75% ao ano. A decisão foi unânime. Com a redução, o juro básico recuou ao menor patamar desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. Em pesquisa realizada na semana passada pelo Banco Central, a maior parte do mercado projetava um corte menor nos juros, para 4% ao ano. A decisão do Banco Central, tomada em meio à crise gerada pela pandemia do coronavírus, segue o exemplo de outros bancos centrais do mundo, como o Banco Central norte-americano e o Banco da Inglaterra, por exemplo. E o dólar fechou em alta nesta quarta-feira, dia 18, encostando em R$ 5,20, com o foco dos investidores na decisão do governo de pedir ao Congresso Nacional para reconhecer estado de calamidade pública em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A moeda norte-americana subiu 3,79% e fechou o dia negociada a R$ 5,19, renovando o recorde de fechamento nominal, sem considerar a inflação. Na máxima do dia, o dólar chegou
chegou a R$ 5,25. Mix Notícias. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da presidência do Senado ontem, quarta-feira, dia 18. Segundo nota divulgada, o resultado foi verificado no segundo exame a qual o senador se submeteu, feito nesta terça-feira, dia 17. Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, diz o texto. De acordo com o Senado, o presidente do Senado está em isolamento domiciliar, seguindo os protocolos de conduta do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. A Alerj passará R$100 milhões à Secretaria Estadual de Saúde para auxiliar no enfrentamento do coronavírus nos 92 municípios fluminenses. O anúncio foi feito pelo presidente da Alerj nesta quarta-feira, dia 18, durante sessão no plenário. Os recursos serão repassados em 48 horas à Secretaria de Saúde, que irá destinar cerca de R$1 milhão a cada um dos municípios do estado. O objetivo é ajudar na ampliação das equipes de Programa Médico da Família, treinamento de equipes de saúde na Fiocruz e para criar unidades de referência e de triagem para evitar lotação em hospitais e postos de saúde nas cidades do estado. São recursos do orçamento próprio da casa, disse o presidente da Assembleia. Mix Notícias. Ontem, quarta-feira, o estado de São Paulo registrou 3 mortes pelo novo coronavírus e passou a ter 4 vítimas fatais da doença. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, as 3 mortes desta quarta são de homens com problemas de saúde anteriores e idades de 65, 81 e 85 anos, segundo o órgão. Todos foram atendidos em hospital privado e da capital paulista. O paciente, de 81 anos, é morador do município de Jundiaí e os demais de São Paulo. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta quarta-feira ter assinado um decreto que determina o fechamento do comércio na cidade a partir desta sexta-feira, dia 20, até o dia 5 de abril. A decisão integra um conjunto de medidas para conter a pandemia do coronavírus. A Itália registrou nesta quarta-feira, dia 18, o maior número de mortes em um único dia desde o início da epidemia do novo coronavírus no país. 475, segundo o balanço da Defesa Civil, o que eleva o total de vítimas para 2.978. Isso representa um aumento de 19% na quantidade de mortos com o SARS-CoV-2 na Itália. Por outro lado, o número de pacientes curados subiu 37% e chegou a 4.025. Mix Notícias. A China anunciou hoje, quinta-feira, que nas últimas 24 horas não registrou qualquer novo caso de Covid-19, mas verificou 34 casos de infectados que vieram do exterior. Trata-se da primeira jornada sem casos locais de contaminação desde que as autoridades locais definiram, em janeiro, os critérios de contagem. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, estes 34 casos importados constituem o maior aumento diário em 2 semanas. A comissão também informou 8 óbitos nas últimas 24 horas de pacientes do coronavírus, o que elevou o total de vítimas fatais na China continental a 3.245. Os números revelam que a epidemia parece estar sob controle na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, e onde a Covid-19 foi inicialmente identificada em dezembro de 2019. O boletim revela ainda que apenas 7.263 pacientes permanecem internados na China devido à Covid-19, que infectou mais de 81 mil pessoas no país. Atenção, declaração publicada no Instagram do SOS Saúde de Campos. Nós, médicos da Prefeitura Municipal de Campos, viemos a público informar que o coronavírus provavelmente já está circulando na cidade, pois não temos como saber se quem está resfriado ou mesmo quem não sente nada não está com o vírus. Os testes para o coronavírus só serão realizados em pacientes graves. Nossas unidades ainda não estão preparadas para a proteção dos profissionais nem de seus pacientes com as normas da Organização Mundial da Saúde. Apelamos para que vocês, cidadãos campistas, não se aglomerem, lavem as mãos rotineiramente e que não saiam de casa a menos que seja extremamente necessário. Remarquem consultas e exames de rotina. Só procurem os hospitais e postos de saúde em caso de emergência real. Se estiver gripado ou estiver bem, fique em isolamento. Proteja-se e proteja sua família. A única maneira de evitar mortes é não propagando o vírus. Fique em casa. Todos teremos perda financeira, mas dinheiro se recupera. A saúde, talvez não. Convença familiares e amigos a seguirem essas recomendações. Esta é uma publicação do SOS Saúde de Campos.
Mix Notícias. O Banco do Brasil anunciou que dispõe de 100 bilhões de reais para empréstimos a pessoas físicas, empresas e o agronegócio. Também há recursos para a compra de suprimentos e outros investimentos na área de saúde, eficiência energética, infraestrutura e viária, educação e saneamento para prefeituras municipais e governos estaduais. Do total, 24 bilhões de reais são destinados a pessoas físicas, 48 bilhões são para empresas, 25 bilhões de reais para agronegócio e 3 bilhões de reais para administrações públicas municipais e estaduais. Os recursos irão reforçar as linhas de crédito já existentes, principalmente as voltadas para o crédito pessoal e capital de giro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu desculpas à China na madrugada desta quinta-feira pela afirmação do deputado Eduardo Bolsonaro, que responsabilizou o país pela disseminação do coronavírus pelo mundo. Em nome da Câmara dos Deputados, peço desculpas à China e ao seu embaixador pelas palavras irrefletidas do deputado Eduardo Bolsonaro, escreveu Maia em uma rede social. O filho do presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta, dia 18, em rede social, que a culpa pela crise do coronavírus é da China. Abre aspas para o que ele disse. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave e expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução, publicou Eduardo Bolsonaro. Em resposta, também em uma rede social, o embaixador da China no Brasil repudiou a publicação do deputado e exigiu pedido de desculpas. Mix Notícias. O Flamengo informou da noite de ontem que o Jorge Jesus testou negativo para o novo coronavírus após realizar contraprova. O novo exame foi realizado no treinador após o primeiro mostrar um positivo leve ou inconclusivo para o Covid-19. A Conmebol enviou uma carta aos clubes e às associações nacionais na qual informa a suspensão de todos os jogos da Libertadores e da Sul-Americana pelo menos até o dia 5 de maio. Inicialmente a entidade suspenderia a rodada da Libertadores deste meio de semana, mas avançou na interrupção dos jogos por causa do coronavírus. Você ouviu Mix Notícias. Mix.